Olá, pessoal. Vamos para a nossa última parte, tá certo? Sobre a primeira aula, que é a aula sobre valores morais e éticos, tá bom? Enfim, vamos falar de moral e ética, né? Falamos tanto de valores até agora, mas agora a gente vai tentar entender a diferença entre valores morais e éticos, tá bom? E para começo, tem uma perspectiva, né, assim, de confusão. Como ética e moral tem a ver com valores, a gente entende de um modo geral que os valores aí não se diferenciam. Então, o que é bom para mim do ponto de vista moral é bem para mim do ponto de vista ético, por exemplo, tá certo? O bem é igual ao bom. O mal com L é igual ao mal com U. E aí é importante a gente perceber isso assim. Tem dois tipos de maldade. A maldade com L e a maldade com U. Entendeu? Então, quando alguém fizer mal a você, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: essa pessoa me fez mal com L ou mal com U? Ora, né? Então, percebam que temos um problema aí, né? Que tipo de maldade que a pessoa está fazendo? Aí você pergunta, ei, vem cá, assim, tu fez mal para mim com L ou com U? Mas, fora essa perspectiva, as duas coisas são bem diferentes se a gente for ver na prática, tá certo? Parece algo simples, uma troca de letras, simplesmente, mas isso demanda todo um questionamento filosófico ético que não é tão simples assim. Então, alguns filósofos consideram que é a mesma coisa, só que hoje a gente percebe, na antiguidade já se sabia um pouco disso, na modernidade é que vão confundir um pouco, mas na contemporaneidade, que é a nossa época, a gente já diferencia muito mais claramente essas questões da moral e da ética do ponto de vista dos valores, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Ora, moral, vamos prestar atenção. Oi, ficou feio. É um conjunto de regras que determinam, olha só, né? Que determina o comportamento, aí ficou feio. Determina o comportamento dos indivíduos em um grupo social. Em outras palavras, é o seu pai, sua mãe dizendo o que é que você deve fazer e não deve fazer. É o seu professor chato de filosofia dizendo que você deve fazer isso ou não deve fazer aquilo em sala de aula, né? É a pessoa lá da hierarquia militar dizendo para você, ó, não pode isso, tem que ter o cabelo raspado, tem que usar a roupinha desse jeito, tem que ficar todo mundo vestidinho dessa forma, bater no peito dessa forma, agir dessa forma, andar dessa forma. Moral. Ou, claro, no hospital, numa igreja, em qualquer lugar que você for, vão ter pessoas querendo determinar o seu comportamento. Aqui não pode isso. Aqui não pode aquilo. Então, isso é a moral. É quando alguém estipula uma regra que determina o seu comportamento dentro da perspectiva daquela institucionalidade ou daquela instituição. Quando alguém, na igreja não pode fazer isso, na escola não pode fazer isso, em casa não pode fazer isso, no quartel não pode fazer isso, no hospital não pode fazer isso, na cama não pode fazer isso, não pode o quê? Comer pizza porque vai sujar a cama todinho, tá certo? Engordurar, essas coisas todas. Não pode. Isso é moral. E aí, claro, quando você define as regras, você define as punições. Ou seja, você vai dizer que não pode, e se alguém fizer mesmo não podendo, você vai lá e pune de alguma forma. Então, o sujeito moral, tá certo? É esse que age bem. Mas age bem de que forma? Age bem porque fez o que disseram, tá certo? Fez o que disseram. É você brigando com seu irmãozinho. Ah, mas por que que só eu apanho e ele não apanha? Porque ele faz as coisas direito e você não, entendeu? Aí é uma coisa
que os pais institucionalizam essa ideia, né, de que tem uma regra e, claro, quem não fizer aquilo vai ser punido de alguma forma, tá bom? Então, essas regras modificam-se também ao longo do tempo. Então, não é algo fixo para a vida eterna. Não, algumas até que são. Uma ideia religiosa é uma ideia para a vida eterna. O pecado é o pecado, hoje sempre vai ser. Mas regras morais, como regras familiares ou regras escolares, elas se modificam ao longo do tempo. Ah, não pode utilizar celular em sala de aula. É uma regra. É, mas e se eu passar uma atividade online para vocês fazerem como eu passo em geral? E eu libero vocês para utilizar o celular? Estou indo contra as regras, mas aí a gente percebe que tem uma outra finalidade, uma mudança das regras, a perspectiva hoje de que o celular não é simplesmente um problema para a educação, é algo que também faz parte dela, tá certo? E o que é a ética? Ora, a ética é justamente quando você começa a pensar sobre todas essas regrinhas, tá certo? Quando você começa a pensar nessas regrinhas, você fica pensando, ah, eu não gostei muito daquele quadrado ali naquele canto, não. Eu quero botar ele mais pro ladinho, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não é obrigado a seguir uma regra, levando em conta o seu julgamento de valor, o seu julgamento de valor ético a partir acerca daquela regra, tá certo? Então não é porque alguém manda você tomar determinado remédio que você vai tomar, simplesmente porque alguém disse que era bom. Se é um cientista que diz que é bom para você, vá lá, porque o cientista estudou 10, 15, 20 anos para poder dizer, meu amigo, é o seguinte, isso aqui é bom. Pode fazer mal assim, dar um efeito colateral, mas isso que vai resolver seu problema. Agora, do nada alguém chega e diz, ah, encontrei a cura para uma doença, aí, meu amigo, desconfie. Desconfie porque, né, não é tão simples assim. Milagres, milagre acontece, professor. Acontece com uma pessoa perdida na vida. E o resto sofre cotidianamente, né? Fica rezando para ver se um dia na vida dele aparece um milagre quando ele estiver doente. Mas ele não fica tendo milagre, não existe milagre todo dia para gripe, para dor nas costas, para todo mundo. Então temos que pensar que algumas regras a gente cumpre porque tem a ver com uma perspectiva ética também. Mas tem algumas regras que não têm uma perspectiva ética, ou seja, não fazem bem se a gente pensar melhor nelas. Então, pensar aí, né, perguntar, fazer essa perguntinha, o que é o bem e o mal, que é a pergunta ética básica, é muito complicado. É muito complicado por quê? Porque vai depender, né? Por exemplo, olha só, depende da concepção do ser humano. Concepção do ser humano, entendeu? No sentido de que você entende que o ser humano é o quê? É bom ou mal, por exemplo. Se você entende que ele é mal, aí você vai dizer, não, esse caboclo é mal, ele merece sofrer na vida, ele merece levar porrada. Mas se você pensa que o ser humano é bom, né? São as más influências, as más companhias, aquele amigo que gosta de se chamar você para sair para qualquer canto, seu pai não gosta, aí você já vai dizer que esse garoto ele não merece uma punição. É a diferença do policial ao tratar um negro e ao tratar um branco, muitas vezes, né? Ora, quando ele é ofendido por branco, ele, não, tudo bem, não sei o quê, não faz nada, não briga, não baixa o cacetete, mas quando ele está de frente de algum negro, ele já age de uma forma diferente. Aí a gente tem que discutir essas questões. Discutir essas questões do ponto de vista do preconceito, do racismo mesmo. Por que que você age de uma forma com um branco e age de uma forma com um negro? Por que você age de uma forma com um rico e age de uma forma com a pessoa pobre da periferia? Por que que determinadas pessoas você age assim e com outras você não age? Essas são questões éticas, entendeu? Éticas para a gente decidir o que é o quê? O bem e o mal. O que é o bem e o mal teoricamente? Não. Na prática mesmo. Na prática é para saber o seguinte,
É justo, por exemplo, você tratar uma pessoa dessa forma e a outra não, se as duas fizerem a mesma coisa, por exemplo, um crime? Então, é uma perspectiva da gente tentar saber que ação é essa. Então, não é algo teórico que a gente quer inventar o bem e o mal para todo mundo, não. É pensar se essas ações são realmente ações que a gente deva ter no nosso cotidiano. Então, a perspectiva ética, né, ela tem uma perspectiva de discutir as questões ou os valores que já existem em outras perspectivas. Então, existe o valor numa ordem cósmica, né? O valor numa ordem cósmica, um valor conforme a vontade de Deus, né? E aí a gente precisa discutir essas questões. Discutir para saber se isso realmente é o bem, se isso não é. Tá certo? Essa discussão ética é necessária para isso, para que a gente entenda na prática o que é que as nossas ações estão fazendo e o que é que as pessoas estão determinando que a gente faça, mesmo que seja contra a nossa vontade, contra o nosso bem, ou seja, nos faça mal, tá bom? Então, essas questões a gente vai voltar a discutir novamente em outras aulas, e aqui foi apenas para a gente ter uma introdução disso tudo. Ok? Então, até a próxima.